O piloto ser inimigo do mecânico Não é faz tipo, o menor é tipo sentido. o soldado ser inimigo do cozinheiro, tá ligado? É um erro tremendo. Não faz sentido. Não, mas isso realmente mudou, assim. É que eu entrei na aviação, eu sou bem mais velho que o Gerald, né? Então, quando eu entrei na aviação, existia ainda isso. Existiam uns pilotos meio cascadura, assim, que pegaram uma época antiga, em que o mecânico também era cascadura. Então, o mecânico ser tratado como um inferior, para ele era normal, porque ele já se sentia assim. Era um cara com macacão sujo de graxa. Era isso, basicamente. Mas o tempo mudou. Hoje em dia, os aviões são software que o cara tem que carregar. Então, o nível técnico dos técnicos de manutenção subiram. Então, a relação é bem mais tranquila hoje em dia. Qual foi o avião que tu voou, cara, quando tu pegou tua licença? Minha licença foi um Cessna 150. Cessna É um 150. Cessna 150. Bota essa Clássico porra aí. do De treinamento. instrução. Tem os aviões que os mais usados, né? O Cessna 150, Por que o ele é um Paulista. clássico? aí, ó, Bonitinho isso aí, ó. ele, hein? Asa Eu vou te falar, alta. esses aviões assim com hélice são elegantaços. Eu acho que tem um charme muito foda. Eu sou suspeito pra falar, porque eu adoro esse tipo de aviação, né? E, A pô, é aviação uma que eu- delícia, cara, pilotar um negocinho E é desse, seguro, é muito seguro. Tu sente as pancadinhas de turbulência, assim, sabe? O ventinho, é mal gostoso. Maneiro. Cara. É um avião maneiraço. pequeno, um avião para 2 pessoas. Ele é um avião de treinamento. Mudou. Às vezes, as críticas ou os ataques dos haters servem até para tu melhorar, sabe? Porque eu sempre trabalhei na aviação comercial. Então, a minha visão era um pouco limitada àquele mundo em que tudo é lindão, tudo é bonitão. E aí, quando eu fui aprender aí essa outra aviação geral, sabe? Pô, eu gostei pra caramba, cara. Cara, é uma comunidade grande, unida, o pessoal gosta da aviação. Corre A aviação na veia é. mesmo. Isso deve ser só os nerds, né? Não, tem deve. de tudo. Deve ser só os nerds. É porque Não, é uma é. coisa meio complexa, Esse né? nerd é o Vamos ser cara sinceros. que fica 12 horas falando de avião no aeroporto. É nerd. É nerd. Esse é o nerd, né? Classe E, né? Mas aí eu Total. conheci muita gente legal. E isso que é engraçado, né? Quando fala assim, pô, os pilotos ficam me atacando assim. Mas, pô, na verdade é uma minoria mesmo. Porque, assim, onde eu pousei em aeroclube ou em aeródromo pequenininho, os caras vêm conversar e põe aquele papo legal, sabe, de aviação. E, pô, tu tá tirando aí, pô, assiste teu canal. Sabe, é um negócio Quando legal. dois nerds se encontram. Só uma vez eu encontrei um cara assim que ele ficou assim... Pô, tu é aquele cara que falou mal de piloto, né? No Pânico. Aí eu falei, então, você viu um corte de uma entrevista, né? Quer conversar sobre isso? Aí eu demorei ali 3, 4 minutos conversando com o cara mudou completamente a opinião dele, cara. E eu expliquei os motivos, né? De por que a gente tem que tratar... Eu não quero botar os regulamentos de aviação comercial numa aviação particular, senão ela não voa. Não tem como. Mas, pô, existem algumas boas práticas que dá para utilizar que não custa nada. E sabe, esse é meu intuito, assim, falar, pô, vamos deixar esse negócio cada vez mais seguro aí, que é Mas muito legal. eu tenho muitos amigos, né, nessa aviação. É a aviação que eu frequento, é a aviação do aviador que gosta de ir para o aeroporto, abrir porta de hangar, tirar o avião do hangar. Isso é gostoso, né? E a grande maioria são pilotos responsáveis, são pessoas que levam a aviação, que a gente fala, a gente brinca de ser piloto, né? A gente brinca de ir lá e voar, mas o brincar é levar um negócio muito a sério. Então, todos os pilotos... Não pode dar errado. Não pode dar né? errado. Não, é. Porque quando você tá voando, independente de qual que é o tamanho do avião que você tá voando uma máquina, entendeu? É claro que a complexidade do avião que eu voo, ela é muito menor do que a complexidade de um avião comercial. Mas você tem uma responsabilidade lá também. Então você tem que saber manter o avião, você tem que saber fazer o checklist, você tem que saber quando dá, quando não dá. Você tem que... Eu, por exemplo, gosto de voar de fim de semana, gosto de voar com tempo bom, e eu tenho que ter... eu tenho que saber olhar para o céu e falar, meu, hoje eu não vou, hoje não dá para ir. E quando você está começando na aviação, quando você se torna piloto, você tem aquela ansiedade, quero voar, quero voar, quero voar. Mas você tem que saber que tem dia que não dá para voar. Eu fiz um recheck uma vez, que a gente tem que rechecar a nossa habilitação de monomotor, que eu vou no caso, a cada 2 anos, né? E aí eu fui fazer um recheck uma vez, que é tipo refazer o exame, para ver se você está apto a continuar com a habilitação. A licença de piloto, ela não tem prazo, né? Mas você tem que fazer essas habilitações, enfim. E aí o checador sentou comigo na mesa e falou... Você é piloto de fim de semana? Sim, você voa quando dá. Você voa na parte boa da aviação, né? Quando tá bom para voar. Então você tem que ter na sua cabeça o seguinte: não dá hoje, vai amanhã. Não deu essa semana, vai semana que vem. Não deu nesse mês, não vai.
mas não se enfia em lugar que você não precisa estar, né? E a grande maioria dos pilotos é responsável nesse sentido. Eles conseguem ver isso, né? Então é uma comunidade bem legal. Por isso que é uma comunidade unida. Tem os grupos, o bastante, pessoal tem essa troca, essa informação. Isso é bastante importante. É claro que, assim como toda área, tem algumas exceções, mas a gente não pode levar as exceções como regra, né? Então, por isso que a legislação também tem mudado, nos ajudando muito no Código Brasileiro de Aeronáutica, nas emendas que têm sido feitas, principalmente na aviação de pequeno porte, aviação experimental. Então tem uma série de coisas. Da própria comunidade. Da própria comunidade, exatamente. Isso é legal. Porque assim, tem cara que não faz manutenção no avião? Tem, de fato. Então, o cara que não faz manutenção, não quer, o cara só quer ligar o avião e sair voando, beleza. Ele tem que ter liberdade de fazer isso, mas não em cima na cabeça de ninguém. Vai voar por sua conta e risco em algum lugar. Agora, quem leva a manutenção à risca, segue todo o manual, né? O cara ele tem a liberdade de ir para onde ele quiser, como ele quiser. Então, isso tem mudado bastante no Brasil e tem crescido muito a aviação de pequeno porte no Brasil, né? Teu avião bebe muito? Por volta de 20, 22 litros por hora de voo. É. Só que a gasolina da aviação Carinha, quanto pouquinho, custa o cara. litro da aviação? hoje gira em torno de R$ 12 o litro. Nossa. Caramba. Você sempre dobra o que tem na gasolina aí de automotiva. Entendeu? Entendi. Então- Mas esses rolê que tu dá no teu avião aí é o quê? Umas 2 vezes por mês? Uma vez por mês? Quem dera. É. É youtuber, cara. Não dá. Não Mas dá, youtuber não consegue dá. fazer nada, cara. Cara, eu uso meu avião pra fazer vídeo. Eu não lembro a última vez que eu usei pra falar, vou curtir. Entendi. Qual foi a vez que você usou o seu avião que você falou, caralho, ainda bem que eu tenho um avião? Quando eu comprei ele. Depois. Eu também no tenho teus um pla- agora. É, isso que eu ia te perguntar, se tu tá tem nos um teus avião planos. também. É. Cotista de um Cirrus. Cotista. Isso é uma ideia legal também, né? Você ter uma parcela de um avião isso? Não e entendo. pagar Uma mais parcela, barato. Você tem uma cota do avião. E aí você pode usar quando você quiser. Você tem uma locação de tempo por mês para usar aquele avião e ele tu Entendi. reserva, ele é teu. Que avião que é? Um Cirrus SR20. Põe aí, Josão, na tela. É um belo avião. Aí já é painel digital, já é um bagulho. Entendi. Preciso fazer aquele clickbait para um vídeo, né? Comprei meu avião. É esse aí, ó. Olha o painelzinho dele aqui. Porra, maneiro. Da hora, hein, cara? E parece bem moderno Parece esse daí. mesmo. Esse tem paraquedas. Ah, é? Esse tem paraquedas, fica aqui, ó. Ah, Vai legal, aparecer. mano. cara, se eu quiser, só vou Aí de tu vai paraquedas. comigo, vamos dar um rolê. Eu total iria com você, cara. Seria um Porra, prazer. teve um... Tem que pousar na água. Na água tem Ô! água embaixo. Litão, confio em você, cara. Eu acho que você preza pela tua vida, tá ligado? Você vai voar em cima da represa, deu pane e cai na água. Teve um cara que no Ciência Sem Fim, eu esqueci o nome dele, cara, que ele é piloto de jato. E ele falou, pô, eu quero te levar pra dar um rolê de jato. Fazer umas manobras, não sei o que. Quem que foi? Caralho. Ah, o Palhares. É, Palhares. foi ele. Louquinho. Nossa, cara. Ele falou, cara, aí eu tenho uma cagaça, eu vou morrer ali dentro. Pulou de paraquedas, cara. Pô, mas deve ser muito mais sinistro. Não, eu iria num jato, mas eu não pularia de paraquedas. É, não, tá mas aí um saltar de negócio que eu paraquedas não- é bom. É bom. Tipo, Vocês nunca não sabem o pulou? que vocês estão Não, perdendo. nem vou. Saltou, tu nunca saltou. Não. É. Não vou também. Porque, porra, o avião tá bonzinho, pra que tu vai sair dele, bicho? Né? Tá voando, tá desafiando as leis da gravidade. Cara, eu pra não, que eu não testar, tenho né? preconceito com nada que voa. Tá voando. Mas não é eu vou. maneiro saltar de Mas paraquedas? paraquedas delícia, é não voa, né? sensacional. O paraquedas Mas deve só ser, cai, mesmo, né? deve ser, mas eu não tô afim. Ele plana, né? O paraquedas plana. Eu sempre lembro de uma piada Mas que, é uma o cara, delícia. que o cara fala, ele não acompanhou o curso, né, de como dobrar o paraquedas, aí no dia da prova, aí ele fica tentando colar do amigo. Pô, como é que dobra aqui? Porra, tu vai colar numa prova de como tu dobra o teu próprio paraquedas, bicho? Tem uns caras que Qual levam é? a sério o burlar no colégio. Não, pior que os caras, quando tu vai saltar, pelo menos os caras que tava lá com a gente lá, fica sacaneando, cara. Aí tu fica com uma cagaça ainda. O cara, é a tua primeira vez saltando? É. Ah, a minha também. É, clássica, piadinha clássica. Quando a portona abre, a portinha fecha, né? Chegou a ver uma pegadinha que fizeram com o cara assim, tipo, põe uma venda no cara e ele tá dentro de um avião e os caras falam, pô, você vai saltar e o cara, ele morre de medo de saltar, né? E aí os caras ligam o avião, né? Aceleram um pouco o motor e fica aquele ventão assim, os caras, vai chegar a hora de saltar. E abre a porta, mas o Eu avião já não vi saiu esse do vídeo. chão, entendeu? Tu chegou a ver esse vídeo? Não, É não, muito. não. E aí os Bom. caras põem uma caixa d'água assim embaixo, né? E o cara se joga com ele. Vamos saltar. E o cara, não quero. E pô, cai dentro da água. Não, eu vi um bagulho que fizeram, acho que com bola no Pânico. Não é? Que pegaram ele bêbado.
E ele tava bêbado, desmaiado, Desacordado, é. E desacordado. botaram- E colocaram ele no avião e quando ele acordou, ele já tava na porta. Puta, aí é sacanagem. Ai, cara. Aí Olha, eu- Imagina, aí a gente morrer mesmo, né, cara? O meu amigo que é paraquedista, que saltou comigo, eu perguntei pra ele quantas desistências. Ele falou, olha, é muito difícil. Porque até o avião chegar na altitude, você deve ter visto isso, né? Tá todo mundo quieto Aham. e os instrutores andam fazendo piada, né? E todo mundo assim. E aí depois que salta, é sorriso no rosto, né? Mas ele falou que já aconteceu uma vez com ele do cara travar,